Café com Velocidade. MotoGP. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 538 para falar sobre MotoGP. Se você não ouviu o bloco número 1, meu amigo, ouça. Nós falamos sobre corridas clássicas GP dos Estados Unidos 2006. Não, mano, pode ouvir o segundo bloco, não precisa parar aqui para lá ouvir o primeiro bloco agora, porque são assuntos distintos, separados, independentes. Pode acabar aqui o bloco número 2, depois você vai ouvir o bloco número 1. Não tem problema. MotoGP, que corrida que foi essa, Thiago Santa Rosa? Thiago Santa Rosa, quem é ouvinte do Café com Velocidade e participa de algum grupo de WhatsApp, ele se entregou na madrugada. Ele estava em lua de mel, lá em Monte Verde, ali no sul de Minas e tal. Acho que o clima já ajudou um pouco, comeu um fundi e tudo mais, aquele clima romântico. E ele se entregou na madrugada do domingo. Muito obrigado aí, Thiago Raposo, pela, vamos dizer, pela descrição do que foi a minha atuação do grupo. Exato, exatamente. Mas é verdade, eu confesso que, primeiro que eu fiz um esforço ali para assistir a corrida, tava cansado, todo mundo falei, bom, 11 horas da noite vai começar aqui a Moto 3, Moto 2, vamos ficar aqui para assistir e tudo. E olha, não me arrependi. De certa maneira, eu fiquei preocupado quando comecei a ver as imagens daquele final de semana, né? Sabia que ia chover, só que, de repente, quando começam as imagens, está rolando o warm-up. E aí que vem a confirmação das informações lá da pista de Montag, que ia ter alteração no calendário ali da programação do domingo, e as provas iam ser alteradas. O curioso disso, Thiago Raposo, é a gente ter a oportunidade, ou teve a oportunidade de ver o warm-up da MotoGP. Então você vê o warm-up, você começa a ver pista molhada, já tem ideia do que os pilotos estão andando, você imagina, a prova vai caminhar de um jeito aqui, tem o Marques andando bem, aí um ou outro piloto se destacando ali fora, um Rins andando bem ali no warm-up. Falei, bom, essa prova é do Marc Marques, parece que não tem rival. E o que se viu depois foi excepcional. Aí que eu falo, André Dovizioso tá prova a prova, mesmo quando não vence, mostrando o quanto que ele evoluiu esse ano. E fez dessa prova, na minha concepção, claro, uma prova histórica, uma prova que vai ficar marcada por muito tempo, como já ficou Barcelona 2008, Laguna Seca, com as disputas entre Rossi, Stoner, Rossi e Lorenzo, principalmente em Barcelona, né? Não só em 2008, mas em outros anos também. Enfim, tem tanta prova aí que pode ser lembrada. Phillip Island, alguns anos atrás, também teve uma prova muito boa, com um embate inesquecível entre esses pilotos até a última curva. E mesmo esse ano, né, que foi muito lembrado até por conta do final, o que aconteceu na Áustria, principalmente, né? Mas o que fez o André Dovizioso, acho que a gente tem que parar, discutir, mencionar, falar algumas coisas, porque ele tá merecendo todas as palavras elogiosas nesse ano. Eu concordo, Diogo Gomes, que eu acho um pouco exagero o Rosa comparar com Barcelona 2008 e Laguna Seca, aquela do Stoner com o Rossi, mas tudo bem. Eu concordo que o Dovizioso merece as nossas palavras de elogio, mas para mim o destaque é Marc Marques. É o que esse garoto faz. É o atrevimento, é a cara de pau dele de querer meter a moto onde para
pra grande maioria não dá pra meter e pra ele dá. A gente precisa de caras como este, Diogo Gomes, como Max Verstappen, que enfia o carro mesmo, não quer saber quem é que tá na frente, ele cria a ultrapassagem. É o Marc Marquez que ele sai lá de onde tenta, erra, espalha, mas ele tenta, ele não fica apenas se contentando ao fato, não dava para ultrapassar, não tinha mais ponto de ultrapassagem. É um Shane Van Gisbergen, pra gente ir um pouco mais longe também, um cara que, esses caras que tentam, que a gente precisa de que o Dovizioso fez uma belíssima corrida, a Ducati na chuva estava muito bem, mais uma vez, coitado do Petrucci, quando é que vai sobrar para ele uma vitória? Quase dessa vez novamente, mas foi superado ali na metade final da corrida, estava andando muito bem. Muito boa corrida do Vizioso, vem fazendo um campeonato excelente, tá na disputa, tá vivo ainda, apesar de eu achar que o campeonato acabou, mas matematicamente tá vivo. Se acontece algo com o Marques aí nessas próximas duas corridas, a prova da Espanha final vai esquentar realmente o clima, mas esse Marques, ele me surpreende, Diogo Gomes. Ele não pensa, né? Onde é que ele achou aquele espaço para meter aquela moto ali? É uma característica já do Marques desde Moto 3, né? Ou melhor, talvez seja até de antes, mas eu comecei a assistir ele na Moto 3. E desde lá que ele mostra isso. E é um diferencial, sim, não só para MotoGP, mas motociclismo e automobilismo em geral no mundo hoje. E já há alguns anos, eu diria. Encontrar pilotos assim é raro. E não só encontrar pilotos assim, mas pilotos assim que são velozes, que têm qualidade, conseguem regularidade suficiente para ir para título. E, cara, a gente é muito sortudo de ter o Marc Marquez pra gente ver, e não só em uma fase da carreira, né? Porque nós conseguimos ver desde o iníciozinho dele lá. Isso tem que ser muito valorizado. E o Iannone é o piloto mais limpo, né? Um piloto mais seguro, em cima de uma regularidade, vem trabalhando e tá fazendo esse ano algo que eu acho que talvez nem ele mesmo esperava no início de tudo isso. Ou melhor, nem ele mesmo esperava, porque na entrevista pós-corrida ele fala que tanto ele quanto a Ducati já fizeram mais do que, entre aspas, deveriam ter feito, né? E que por isso que eles entram para essa disputa de final de ano muito tranquilos, né? Do tipo, se nós conseguimos o título, vai ser algo impressionante. E se nós não conseguimos o título, nós já fizemos mais do que deveríamos ter feito. Ele chegou a falar isso, literalmente com essas palavras. Então, mostra como ele entrou bem, né? Como ele tá numa situação muito positiva, e assim como a Ducati. E a briga deles no final de tudo reflete bem isso, né? Um piloto que pode ir à frente, pode arriscar, já tá fazendo mais do que pode. Se passasse como passou ali, reduziria a diferença, o déficit dele no campeonato para apenas 11 pontos, que é o que nós temos hoje, contra um outro piloto que naturalmente já arrisca, já tenta bastante. A briga entre eles era muito parelha, muito bonita. Tem uma parte em que, um determinado momento em que o Marques assume liderança e abre uma certa vantagem, isso com uma volta pro final. Ali eu achei que a briga, perdão, 2 voltas pro final, ali eu achei que a briga tivesse acabado, mas aí na última volta o Marques comete um pequeno erro na entrada de uma das principais das retas e dá uma balançada na traseira da moto, perde velocidade e o Dovizioso vem, consegue colocar de lado, com a moto balançando de maneira incrível, né? Quando ele freia, faz a ultrapassagem, depois o Marques tenta um belíssimo lance no final ainda, uma manobra quase desesperada, mas muito válida, mas não é suficiente. O Dovizioso vence essa corrida. Belíssima vitória do Dovizioso e belíssima corrida como um todo e briga no final do Marc Marquez. Esse lance, né, foram as 6 últimas corridas, 6 últimas voltas da corrida. Eu assisti umas 3, 4 vezes seguidas. Assisti a corrida inteira, eu não assisti de madrugada, como nosso querido Thiago Santa Rosa, assisti depois. Fiz download e tudo mais. Então eu assisti a corrida completa. Quando terminou a corrida, eu voltei as últimas 6 voltas para assistir de novo. Depois voltei de novo. Eu assisti essas últimas 6 voltas umas 4 vezes seguidas. Tanto que eu gostei. E aí eu complemento meu comentário, fecho meu comentário falando que eu concordo com o Rosa. Eu acho que é sim uma manobra, um grupo de manobras, né, uma batalha entre 2 pilotos que se equipara a Stoner e Rossi lá atrás, em Laguna Seca, e como tantas outras brigas memoráveis que nós tivemos por aí, Gibernal e Rossi, se você for olhar lá no início dos anos 2000, até metade, tem diversas brigas desse tipo também, então eu acho que é uma das brigas, né?
Sim, eu acho que é uma das brigas pra ficar na história da categoria. Foi muito bonito, porque eles não só estavam muito bem entre eles, como eles alcançaram um nível de perfeição tão alto que mesmo brigando e trocando posições de forma frenética, eu diria, entre eles, mesmo assim eles viravam naquelas últimas voltas décimos mais rápidos que todos os outros pilotos do grid, né? Então eles estavam muito acima. Então foi um lance que, assim, até acho que a corrida não foi tão agitada como um todo, né? O grosso, ou melhor, nós tivemos ali 24 voltas no total, vamos tirar as 6 últimas voltas dessa briga, as 18 voltas ali não foram tão boas assim, mas essas finais valeram sentar e assistir a corrida. É legal você ter comentado, Diogo, que você assistiu 3, 4 vezes esses lances aí, né? Essa briga do Marques com o Dovizioso, porque eu fiz a mesma coisa. E até um pouco curioso, porque eu sempre venho com os meus causos, né? De como eu assisti as corridas e tudo mais. E eu falei, não, olha aqui, vai virar o horário de verão. Não, vai chegar a MotoGP rapidinho, vou conseguir assistir. E aí eu acordei, assim, no meio da Moto 2, porque obviamente, né, tentei ver e dormir. Aí eu falei, não, então agora eu vou esperar a MotoGP e vou assistir. Aí dormi bem nesse final. E a sorte é que eu consegui colocar pra gravar a corrida, porque tava naquela confusão, né, de horário de verão. Então, a MotoGP tava programado pra começar às 4 e começou às 3, né, já no horário novo. Então, a sorte que eu coloquei ali pra gravar, não perdi. Então, já foi um ponto positivo. Eu dormi, foi o menos pior aí no domingo mesmo. Mas acordada, eu assisti de novo e eu fiquei em choque, assim, tipo, meu Deus do céu, o que foi essa briga? Eu achei sensacional. E eu chamei o Anderson pra assistir, e aí eu voltei a assistir de novo. Eu falei, não, sério, tem que ver isso mais de uma vez, porque é incrível, é genial. E é a MotoGP, né, a essência, assim, do que a categoria vem construindo ao longo dos últimos anos. E a gente vê essa disputa, e não pela liderança, né, que eu falo muitas vezes, pô, na Fórmula 1 a gente tem a briga lá atrás no pelotão, mas seria tão legal se fosse pela liderança. E olha só que incrível, não é só pela liderança da corrida, mas sim do campeonato também. Então ganha um tom assim muito mais especial, muito mais incrível. E eu, nossa, fiquei muito feliz de ter assistido, fiquei super empolgada, adorei. E valeu a pena mesmo, pra quem madrugou, pra quem correu atrás pra assistir depois, pra quem não assistiu, por favor, assista, dá um jeito. Pede pro Diogo aí como assistir essa corrida, que a gente com certeza dá um jeito, porque já é uma corrida clássica, né? Se a gente tivesse aqui o quadro da corrida clássica da MotoGP, a gente poderia colocar essa prova, porque foi, sem dúvidas, sensacional, genial esse final. Toda a equipe explodindo, né? Também ali nos boxes, nas garagens, parecia um jogo de futebol que ia sair o gol ali nos 45 do segundo tempo, né? 49 já, então eu acho que nesse caso até essa analogia pode ser aplicada, porque realmente foi aquela questão da explosão, de cruzar a linha de chegada e tipo, agora sim dá pra comemorar, a gente conseguiu vencer. E o mais legal também pra mim é que ainda deixa aberta, né, essa disputa do campeonato, que tá sensacional. E eu não tenho assim nenhum dos pilotos que eu torço. Gosto tanto do Marques quanto do Dovi, mas se você me perguntar qual que eu gostaria de ganhar esse campeonato, eu ia falar que é o Dovi por todo o histórico. O Marques é genial, assim, ele já provou, ele já, a cada temporada ele consegue se solidificar ainda mais, né, mostrar que os títulos não vieram à toa, mas seria muito legal se fosse para as mãos do Dovi, né, um campeão inédito que poucas pessoas ou quase ninguém apostava. E então eu acho que seria bem bacana a gente ter essa mudança, mas ainda tem que correr bastante atrás, ainda tem que recuperar aí pontos que acabou perdendo. Então é isso, assim, eu recomendo fortemente. Se você tá ouvindo esse bloco pra saber como foi a corrida e não assistiu, dá uma parada e vai lá correndo pra conferir. Depois você volta. A gente não vai sair daqui, então dá pra continuar escutando depois. Exatamente, boa dica. Vai lá assistir, porque tá no YouTube. Não sei se ainda tá, né? Mas no domingo tava falando no YouTube, se você digitar. Acho que a FIM tá ficando um pouco calma demais, que esses caras estão ficando ninjas demais, porque antigamente você pensava em subir algo da MotoGP,
já tava fora do ar. Você clicava em publicar, você ia visualizar pela primeira vez, já apareceu uma mensagem. Este vídeo contém cenas e tal. Agora você consegue achar numa facilidade, numa tranquilidade. As coisas estão mudando, os tempos são outros. Diogo Gomes, você que invocou o nome do Yanone aí diversas vezes, ele apareceu dessa vez, até ele apareceu, Diogo Gomes. Incrível, né? Brigando com o Rins. Só faltou ali o Lois e o Folger pra a gente ter um revival da Moto 2 2016. A Suzuki como um todo apareceu bem, né? Eles tiveram atualizações para moto, na parte dianteira ali principalmente, mas que melhorou a performance deles durante o final de semana. Desde os treinos eles vinham andando bem, mas aí que tá, todos os treinos, assim como a classificação e a corrida, foram embaixo de muita chuva. Então não dá para estabelecer um padrão, né? Não dá para tentar pegar um padrão disso aí. O que dá pra gente ver, melhor dizendo, e a gente tem que elogiar, é que os 12 pilotos andaram muito bem. Ambos aplaudiram bastante as atualizações trazidas, disseram que ajudaram muito a moto. E tanto o Yanone quanto o Alex Rins fizeram suas melhores provas da temporada, né? O Rins até a melhor prova da carreira, já que ele está estreando esse ano. De novo, em condições muito adversas, então não dá para pegar um padrão, mas parabéns a eles que conseguiram quebrar aquela linha horrível, né, de má performances, de resultados ruins, o Alex Rins até de lesões. Então conseguiram pelo menos uma quebra. Vamos ver se para a próxima rodada, já na próxima semana em Phillip Island, isso muda, isso continua, enfim, não é uma pista mais normal. Vamos ver se eles conseguem manter esse bom nível. Vamos ver se essas atualizações realmente valeram a pena e valeram todos os elogios que os pilotos colocaram. Mas esse final de semana, ambos andaram bem. No conjunto inteiro do final de semana e na corrida, mais precisamente, um quarto colocado, né? O Yanone quarto colocado, o Rins quinto colocado. De longe o melhor resultado e melhor performance como um todo da Suzuki no ano. Temos aqui e-mail sobre a MotoGP, também recebemos aí a contribuição dos nossos ouvintes. O Marcelo Cesarino, abre aspas, que grande campeonato estamos tendo. Acho do Vio o grande piloto do ano. Não tem a melhor moto, mas está muito forte, suplantando, olha só, até uma palavra bonita ele usou dessa vez, suplantando seu companheiro de equipe, tem reais, aí ele esqueceu de colocar chances, né, tem reais de ser campeão, tem reais chances de ser campeão, acho que só acabará em Valência, mas me espanta, Yamaha começou fulminante e agora vai mal. O que aconteceu, Thiago Santa Rosa? Foram as corridas com chuva ou perdeu o ritmo? Vamos lá, primeiro que as corridas com chuva não tem nada a ver com o desempenho como todo da Yamaha, né? A gente teve a queda, de fato, o time não se acertou ao longo do ano, tinha vamos dizer, inicialmente a moto mais bem preparada, né? Com o início, principalmente do Viñales avassalador, mas o Rossi também estava muito equilibrado ainda, com boas provas, chegou até vencer lá em Assen e com expectativa de título, aí teve que ficar ausente de uma etapa e nesse final de semana sepultou qualquer chance com a sua queda. Mas o desempenho da Yamaha é muito ruim, pegando no geral. O Diogo comentou agora da Suzuki, a Suzuki basicamente andou melhor que a Yamaha o tempo todo. E a Suzuki esse ano está andando muito mal. Então, assim, a evolução que a equipe, a outra fabricante japonesa teve, mostra o quanto que a Yamaha está atrás. E, assim, não se compara nem com Ducati e nem com a Honda oficial. Na verdade, a Yamaha está tendo problemas até em relação com a equipe satélite, né? O Zarco, de novo, mais uma vez se destacando ali, classificação, conseguiu largar na pole, tá certo que teve aí questão até de escolha de pneus e acerto de moto para poder largar nessa posição, mas ele estava ali numa condição muito melhor que os pilotos oficiais e teve também
um período lá no warm-up que ele mostrou que estava com um rendimento melhor. Então essa moto da Tech 3, que teoricamente teria que andar um passo atrás em alguns momentos, e não poucos nessa temporada, andou um passo à frente, e principalmente nessas últimas 3 etapas aí tá mostrando que a Yamaha não cresceu. E aí sobre a questão do campeonato, do comentário do Cesarino, acho que é importante falar que é um campeonato com uma Ducati muito se sobressaindo, uma moto que ainda não está completamente desenvolvida, todo o seu potencial, mas que tem um piloto que está se sobressaindo acima de tudo. Isso que é interessantíssimo pro campeonato. Isso que tem mostrado, isso que tem se baseado. Thiago Raposo mencionou sobre Mark Marques. Eu não faço esse comentário em cima de Mark Marques a respeito da última manobra dele, porque essa última manobra é o que eu espero dele. O que eu não tenho esperado, o que eu não tinha esperado era, por exemplo, o Dovizioso andando tão perto com uma moto que se mostrava muito rápida, mas não era tão constante. E hoje em dia ela é uma moto evoluída, ainda não, como disse, com todo o seu potencial, mas é uma moto evoluída e que tem condição, por que não, de superar a Honda do Marques. Não a Honda do Pedrosa, né? Que parece que o Pedrosa guiou uma outra moto nesse final de semana. O caso das Yamahas, das de fábrica, melhor dizendo, ele é muito peculiar, né? Porque eles foram caindo de rendimento durante o ano, né? Essa é a minha impressão, né? Não só pelas vitórias seguidas do Vinhales lá nas primeiras provas do ano, mas até por performance em si durante a corrida. Eles caem bastante. E na chuva é impressionante como a moto sofre. E muito. E nesse final de semana sofreu mais ainda. Ainda na sexta-feira, eu cheguei até a twittar isso. Ainda na sexta-feira eu tava vendo as entrevistas pós primeiros treinos livres. E era incrível como os dois pilotos da fábrica, Maverick Vinhales e Valentino Rossi, reclamavam muito de como a moto se comportava na chuva. Mas muito, muito, muito mesmo. E desde lá que eles já estavam... já ficavam fora do top 10, inclusive, né? E isso permaneceu, porque, como eu falei, todas as sessões do final de semana foram embaixo de chuva. Então eles sofreram muito. A gente viu o Valentino, correndo no final do top 10 até cair, e depois o Vinhales a mesma coisa, né? No final do top 10, depois avançou um pouco, ali 7ª colocação, 8ª colocação, mas depois caiu de novo, chegou a estar fora do top 10. Então foi um final de semana horroroso, né? O contraponto disso, que foi o que eu fiquei antes de começar a briga linda no final entre o Marques e o Dovizioso, o que estava passando pela minha cabeça é: como eu vou explicar no Café com Velocidade por que as duas Yamahas de fábrica não andam na chuva? Impressionante como não andam, como os pilotos reclamam, e que ao mesmo instante a Tech 3, que é a Yamaha satélite, né, a equipe que usa a Yamaha do ano passado, anda tão bem ao ponto de, embaixo de muita chuva, o Zarco conquistar a pole position, uma belíssima pole position, a segunda pole position dele no ano, e obviamente na carreira na MotoGP, já que ele é um rookie, e na corrida andar bem. Caiu muito, é verdade, mas não era de esperar que ele fosse manter aquele mesmo ritmo. Caiu bastante, é verdade, principalmente no final da corrida, porque ele entrou com o pneu traseiro extra macio. Então, no final da corrida chegou um ponto que não tinha mais o que fazer. Foi muito o que aconteceu com o Petrucci também. Perdeu muito. O Petrucci estava muito na frente, então ele perdeu segundos, mas não chegou a perder posições. O Zarco, como estava no meio da bagunça ali na 4ª colocação, que foi onde ele passou a corrida inteira, na 4ª colocação, mas os caras estavam próximos, então quando o pneu dele despencou de vez, aí ele começou a perder posições, terminou lá no final do top 10. Foi uma posição até injusta, eu diria, se você for somá-lo e equalizar o que ele fez na classificação e na corrida. Mas é difícil você entender como é que a moto atualizada, a moto da equipe mais rica, da equipe mais potente, sofre tanto, e a outra equipe menor, a equipe satélite privada,
a moto do ano anterior consegue andar tão melhor, tão na frente. Isso aí é algo que eu ainda não entendi. Já aconteceu em outras vezes esse ano, eu não entendi, não consegui explicar, e eu continuo boiando nisso aí e tentando. O Pedrosa, por exemplo, citado pelo Rosa, é um caso muito estranho, mas o próprio Pedrosa, assim como a Honda, já vieram a público e falaram, olha, o Pedrosa ele não consegue colocar os pneus nesse tipo de piso, né, muito molhado assim, não consegue colocar os pneus na temperatura correta, a temperatura em que eles funcionam. Então ele não vai pra frente. Na última corrida que nós tivemos com chuva, ele tava brigando para não ser último. E nessa corrida ele passou a prova inteira em 11º e 12º, 11º e 12º, variando entre essas posições, até que chegou um ponto que no final da corrida ele perde muitas posições, quando ele estava em 16º, 17º, e se faltando 4 voltas pro final, ele resolve abandonar a corrida, porque enfim, já não tinha mais o que perder e o que ganhar. Mas, pelo menos, é algo que chama a atenção, mas pelo menos você tem uma explicação. O caso da Yamaha e a diferença entre essas duas Yamahas é que eu não vi ninguém explicar ainda, não vi as equipes se explicarem, nem os pilotos, e eu também não consigo entender como a Yamaha de fábrica sofre tanto, principalmente com pista molhada. Eu também não sei, o Diogo Gomes. A única coisa que eu sei é que é uma vergonha. Isso, de fato, é uma vergonha. E principalmente porque o Viñales parecia, do meio da temporada pro final, parecia ele ser o rival direto do Marc Marquez, né? O Dovizioso ali pintou com algumas vitórias, mas se questionava até. Aliás, eu tenho que perguntar para Thiago Raposo se ele realmente já acredita que a Ducati melhorou ou se não, né? Porque vai saber. Mas a Yamaha não tem mostrado, o Viñales também não tem mostrado esse potencial todo que as outras duas estão mostrando. Fábio Campos. O Fábio Campos não tá aqui para responder, para me ajudar a fugir dessa. A gente precisa de um especialista em moto. A gente precisa trazer aqui Manuel Siqueira, esses caras que andam de moto, porque realmente eu acho que tem a ver alguma coisa com o design da moto mesmo, porque motor não é. A gente sabe que as motos principais tem um motor melhor e tudo mais. A questão do Pedrosa que o Diogo comentou, a gente sabe que a questão do peso dele influi bastante mesmo, ele não consegue aquecer os pneus. Então é uma série de coisas. Acho que a chuva realmente tira um pouquinho toda a lógica que a gente pode tentar colocar na MotoGP. A gente vê isso até nas outras categorias, outros pilotos que só aparecem quando chove e tudo mais, na Moto2 e na Moto3. Então, acho que tentar entender essas circunstâncias de chuva é um pouquinho complicado pra gente. Tem mais um e-mail aqui pra gente falar, pra gente comentar em cima, que é o e-mail do Leandro JF, que ele não foi o responsável aqui nesse bloco por a escolha da corrida. Abre aspas, que prova! Confesso que quando vi a água entristeci, mas dessa vez a chuva não tirou brilho algum da corrida. Será que eu fechei aspas para fazer o comentário do Thiago Raposo. Será que eu tava com muito sono? Ou eu tava dando muita atenção? Eu tava assistindo o EC em paralelo e tal, e que tava acontecendo às 6 horas de Fuji. Mas pra mim, a corrida só foi boa na parte final. Ali nas 5, 6 últimas voltas. Pra mim também. Eu tô vendo esses comentários de espetacular, Barcelona 2008, Laguna Seca e tal. Não. Eu vi um final de prova. Eu vi um final de prova. É referente ao final da corrida, né? Isso, eu vi um final de prova espetacular, realmente. Eu vou discordar de vocês. Eu acho que a prova foi boa, sim. O Petrucci liderando ali, disputando, faltando 15 voltas pro final, ou seja, 9. Com 9 voltas de corrida, ele perde ali a primeira posição. Aí há uma disputa entre eles. Tivemos a disputa entre o pessoal da Suzuki com... me fugiu agora quem é que tava ali junto com... Zarco. Eles, o Zarco mesmo. O Lorenzo iniciando muito bem. Lorenzo que a gente... até o Cesarino mencionou no comentário dele, a gente tem que lembrar, né? De novo, fazendo o mesmo pêndulo, início de prova muito forte, depois começa a cair o desempenho, e o final dele melhora de novo.
muito curioso esse tipo de atuação, porque é simétrico, né? Esse tipo de curva é simétrico, por mais que a curva durante a corrida é sempre assimétrica. Se é que vocês me entenderam sobre esse ponto. O Lorenzo chegou a ficar na 9ª posição, longe do 8º lugar, e terminou em 6º. Então, assim, é curiosíssimo até o desempenho dele também durante a prova. Mas eu acho que só aí a gente tem fatores para dizer que a prova foi boa. Não foi que a prova a todo momento teve disputa, concordo, não é excepcional nesse ponto, mas foi uma prova boa e premiado com um final excelente. Não sei se corrida ruim é o termo, mas a MotoGP ela tem um padrão muito alto, né? E quando você baixa esse padrão, aí já se sente. Mas eu não achei. Mas eu não achei que baixou o padrão. Acho que o padrão estava dentro de um aceitável de novo. Aí sim, foi acima do esperado final, até por conta de tudo aquilo que se imaginava por causa da chuva, tudo, né? Na verdade, é curioso, né? Se imaginava que a chuva pudesse atrapalhar o desempenho de um piloto, de outro, e não foi o caso. Os dois continuaram pilotando em alto nível. Então isso que tem que ser bem ressaltado. Mas assim, a prova no final pra mim acaba sendo boa. Não sei se vocês mudaram de opinião ou continuam achando que a prova só teve o final. Voltando ao e-mail do JF, reabrindo as aspas, vou direto para as perguntas. Bárbara Franzin. Ia falar alguém, mas como todos vamos responder, eu quero que você comece. Alguém consegue cravar alguma coisa já ou ainda está aberto? Eu já cravei, Leandro JF, há 2 corridas atrás. Bárbara Franzin. O que você cravou? Eu já não lembro. Mark Marques campeão. Acho que é um pouco do que eu falei quando eu comentei essa briga toda, né? Que eu tenho essa preferência pelo Dovi ser campeão, mas eu acho que vai ser uma briga muito difícil. Até o final ele vai ter que fazer provas com uma qualidade muito alta, porque o Marcos a gente já conhece, a gente sabe do talento dele, ele já fez coisas incríveis. Então, se for pra cravar, eu tô pendente o lado racional a falar que o Marcos leva mais uma, assim, tá tudo a favor dele. Mas, como eu sempre digo aqui, né, tomara que não aconteça. Diogo Gomes. Eu não gosto dessa ideia de cravar ou não cravar nada, não. O campeonato ele é muito pro lado do Marx, pela qualidade dele, né, de já estar acostumado a fazer isso, pela maneira como ele conquistou a isso, eu quero dizer, a brigar por títulos, tá? Pela maneira como ele conquistou o título do ano passado também com uma moto inferior. Então isso me coloca, e por achar que é muito mais piloto, então isso me coloca com uma situação em que eu acho que o Marx tem mais chances, mas cravar é difícil. Eu não esperava o Dovizioso andando tão bem na chuva dessa maneira e sendo tão compatível com o Marx na casa da Honda agora nesse final de semana, e ele fez isso de forma assim incrível. Então não dá pra cravar nada, não, mas acho que o Marx tem mais chance de ser campeão. O Rosa não vai cravar o querido JF. Ele tá fazendo louvor ao Dovizioso aqui há pelo menos 5, 6 programas. Sim, e eu acho que vocês também deveriam fazer louvor, porque é o piloto que eu... Se você olhar o início do ano, você não aponta ele favorito, você não acha que ele vai ter o desempenho que ele teve. Ele tem um equipamento que, diferente do Marc Marquez, é um equipamento que ainda precisa de evolução. E olha só onde ele está. Ele conseguiu uma vitória improvável. A gente ainda tem que mencionar um último fator dessa disputa que ninguém falou até então. Na última volta, o Marc Marquez erra porque ele é instigado a errar. É aquela volta final que ambos estão andando no limite. Provavelmente, se não tivesse tido
a disputa como teve por conta do erro do Marques, os dois iam terminar a volta final fazendo a volta mais rápida. Porque eles estavam no limite. Então, pensa, o Dovizioso, com tudo isso que eu ponderei, ele faz o Marques, que é um piloto genial, espetacular, errar para poder ter a chance de fazer a ultrapassagem. Com certeza eu tenho que mencionar sim que o Dovizioso tá muito nessa briga e não vou cravar ainda um favoritismo de ninguém. Até porque a gente não sabe ao certo como que a Ducati vai sair em algumas pistas e algumas a gente tem uma ideia. Por exemplo, Malásia tá vindo aí, é uma pista com grandes retas, então a tendência é a Ducati andar bem. Ducati que andou bem no ano passado nessa pista, então tem uma possibilidade, com chuva, claro, vamos relembrar, mas tem uma possibilidade aí de fazer alguma coisa. E só para fechar o meu comentário a respeito de Dovizioso e Marques, eu já falei, eu repito, eu tenho uma torcida, igual a Babi falou, sobre o Dovizioso, de ser um piloto que ninguém estava esperando ser campeão. E de certo ponto também o Dovizioso me lembra muito, claro, lembrando que eles não estão na mesma equipe, mas o Dovizioso lembra muito o Rosberg naquele momento chave da Fórmula 1, de disputa, de começar a trabalhar com a cabeça, frio e tudo mais, aguentando uma pressão de um piloto mais espetacular, que no caso é o Hamilton e o Marques. Até porque muita gente comentou a respeito de campeonato fechado, né, Thiago Raposo? O Lewis Hamilton tá com o campeonato na mão na Fórmula 1 e o Mark Marques na MotoGP. Deu no que deu o final de semana, né? Analisaram sua classificação sem esperar a prova, caíram do cavalo. E o que eu ia falar também, Rosa, só quem que é o do cavalo? Peraí, Bárbara, que ele tem que responder quem que é o do cavalo, que eu não entendi. Lucas Herrera e Leonardo Guina, duas pessoas aí que participam bastante do nosso que eles grupo falaram? do Eu não vi, eu perdi. Eles falaram o seguinte, depois do Mark Marques nem conquistou a pole, né? Foi terceiro lugar na classificação. Dovizioso largou mais de trás. Eles falaram assim, agora o Mark Marques está tranquilo para conquistar o título na classificação. Não tinha acontecido a corrida, nada. Por causa da classificação, tá tranquilo. Então tá bom. Por favor, Bárbara Chazin. Obrigada. Só que eu ia complementar que o Rosa falou e a gente não mencionou durante a briga do Marques com o Dovi, que eles em vários momentos, né, ficaram muito próximos, chegaram a tocar as motos e até teve realmente a desequilibrada ali do Marques, que acabou ajudando na aproximação do Dovizioso e também na ultrapassagem. Então mencionar como esses caras assim tiveram o controle sobre a máquina mesmo, numa situação extrema, que é chuva, e conseguiram não cair e seguir na corrida, né? Numa prova que teve gente que até caiu mais de uma vez, que foi o caso do Cal Crutchlow. Ver que os dois conseguiram ali se segurar, disputar, chegaram a tocar e se mantiveram na pista é sensacional também. Seguindo no e-mail da JF, porque tem mais perguntas por aí. Diogo Gomes, Lorenzo melhorou mesmo? O fato de não cair já o deixa melhor na chuva? O pessoal gosta do Lorenzo. Eu, como eu falei no programa passado sobre a MotoGP, né? Não da última semana, da última vez que nós gravamos sobre a MotoGP, eu acho que a melhora do Lorenzo, pra mim, ela é clara. E pra mim ela vem acontecendo, comparando com o início do ano, de forma gradativa. Ele sempre sofreu com chuva, não é agora que vai deixar de sofrer, mas, por exemplo, a maneira como ele começou a corrida, né, as primeiras 3, 4 voltas ali, até me surpreenderam. Até estava esperando sofrer um pouco mais, apesar de ele largar muito bem, mas por ser chuva eu esperei sofrimento, digamos assim, desde o início. Ele cai bastante,
de uma forma que nem ele explicou, e depois aí na corrida vem conseguindo controlar a moto e até chega numa quinta, sexta colocação. Nem acho todo mal assim, olhando só para o rendimento dele, né? Mas quando você compara com o Dovizioso, aí é bem abaixo. De novo, eu acho sim que ele vem melhorando de forma bem gradativa, mas ainda sofre em alguns pontos, e quando a gente fala em chuva, claro que o Lorenzo sempre sofre. De novo, não é de agora, é desde sempre. Ele é campeão do mundo assim. Bárbara Franzin, o Petrucci só pilota bem na chuva? Teria chance em alguma equipe maior, ou a Pramac é suficiente para o talento dele? Realmente, ele vem se destacando nas corridas com chuva. Até ele comentou que ficou ali onde ele estava no final dessa corrida para não perder essa chance de pódio, mas que em alguns momentos ele acreditou que ele poderia realmente vencer a corrida. Se a gente comparar que ele é bom na chuva, a gente pode fazer o oposto do Lorenzo, né? Então o cara pode ser campeão do mundo e não ir bem na chuva, e ele pode ter um desempenho bom, que talvez o acabe elevando aí para disputar a temporada em outras equipes. Eu acho que ele ainda tem um pouco de lenha assim para queimar em outras equipes um pouquinho mais fortes. Eu gostaria de vê-lo não só na Pramac, mas como a gente tem falado também, né? As equipes de fábrica estão acabando sofrendo um pouco também, né? Que vem a Tech 3, vem as outras equipes aí, estão conseguindo ter desempenhos bons também. Então eu fico um pouco na dúvida, mas eu gostaria sim de vê-lo em uma equipe um pouquinho maior. E não podemos deixar de adicionar aqui que o Petrucci, apesar de estar na Pramac Ducati, que obviamente é a equipe satélite, né, histórica, a equipe satélite está na Ducati, ele guia a moto atualizada, né, ele guia a moto de 2017, inclusive esse final de semana, além do Lorenzo, que já usava aquela parte dianteira, aquela carenagem dianteira tão característica, tão chamativa da Ducati já algumas corridas, os outros pilotos, até pelas condições de pista, né, que precisando ali de mais downforce na parte dianteira da moto, ou o Dovizioso, que não estava usando essa parte, esse item a mais, para colocar dessa maneira, usou esse final de semana, e o Petrucci também usou. Então, além dele ter a moto 2017, ele não tem, digamos, os updates na mesma velocidade, mas ele tem acesso. E esse final de semana, por exemplo, que tinha um update ali tão desejado, que foi usado de forma muito chamativa, até diria, pelos pilotos de fábrica, ele também tinha na sua garagem à disposição aquele update da moto. Então tem que se destacar o trabalho dele, a maneira como ele anda na chuva é muito bem. Ele não acho que ele anda só bem na chuva, ele é um piloto como um todo muito bom, e na chuva ele só adiciona, só aumenta seu nível mais ainda. Mas a gente tem que colocar esse asterisco, né? Ele tá com a moto 2017, ele tá com certos updates, é diferente, por exemplo, do Zarco, né, que guia uma moto de um ano atrás. E passando para a próxima pergunta do Leandro JF, Thiago Santa Rosa. Maverick Viñales está fazendo um bom ano? Ele brilhou muito no início e se apagou agora. É culpa dele ou da Yamaha em geral? Acho que a gente já passou por isso e sim, a culpa acaba caindo no grupo como um todo, né? Yamaha que não consegue desenvolver e o Viñales também que não consegue se destacar. O Viñales tem tido também problemas em classificação em alguns momentos e o ritmo de corrida dele não tem sido eficiente. Quando é eficiente, vide prova em Aragon, né? Ele não é o suficiente para conseguir acompanhar um Marc Marques e tudo, mesmo um André Dovizioso. Então, assim, existe um problema de fato dessa relação, uma relação nova, mas uma relação que precisa ser melhor trabalhada. Começou muito bem, de novo, parecia que ele seria o rival e não foi. E Viñales tem que, no próximo ano, não tem outra situação que não brigar pelo título. Pelo que ele mostrou no início de ano, ele tem condição e a Yamaha, sem sombra de dúvida, tem essa condição também. Então eles têm que voltar e aparecerem fortes o ano que vem. Não que eles não possam até brigar por esse final de ano, né? O curioso é isso, a gente tá
descartando o Vinhales pelo que tá acontecendo, essa irregularidade, esse desempenho tem sido ruim nesse momento, mas é muito difícil, né? Pensar que agora ele vai conseguir virar dessa maneira o campeonato. Hoje são 40 pontos, né? Com relação ao Marques para buscar, ficou complicado. Caros amigos, estamos indo então para Phillip Island, na Austrália, a próxima etapa. Lugarzinho feio, né? Até depressão você tinha corrido lá, né? Vontade que dá de estar lá. O ano passado, vitória de Mark Marques, hein? Vitória de Cal Crutchlow ano passado. Seguido de Valentino Rossi e Maverick Vinhales. Então nós tivemos aí o Cal Crutchlow ano passado correndo com a Honda. E não tivemos nem as Ducatis, nem as Hondas oficiais no pódio. O que podemos esperar, Diogo Gomes, para Phillip Island 2017? Eu só queria rapidinho, Diogo, só dizer que era pro Mark Marques ter ganhado, né? Sim, eu defino o Phillip Island como terra de Mark Marques, desde o início, desde Moto 3. É incrível como ele consegue se encaixar lá, o histórico dele é muito bom, o resultado talvez nem tanto, até porque Phillip Island é uma pista que não aceita nenhum tipo de erro, e ele arrisca muito sempre, mas performance em si é algo impressionante, a maneira como ele consegue colocar é muito bonito. Na entrevista até após a corrida do Dovizioso ele chega a falar nisso. Eu não sei se foi a entrevista que foi para televisão, né, mas em uma das entrevistas pós corrida que eu vi o vídeo dele falando sobre Phillip Island, ele destaca, né, ele fala, Phillip Island é um circuito onde o Marques historicamente anda muito bem, é um circuito praticamente inteiro só de curvas para a esquerda, apesar de aquela curva 1 ser para a direita, né, uma curva bem forte, mas no geral você tem as curvas inteiras para a esquerda, quase todas elas para a esquerda, e é um tipo de curva que o Marques ele se diferencia não só de mim ou não só do Vinhales, mas de todo o grid. Acho que até um ouvinte chamou a atenção com relação a isso um tempo atrás. Então é um circuito que ele tem um que a mais. O Dovizioso falou isso e eu concordo, já sabia não, já imaginava isso, essa palavra dele veio só fechar isso, né? Eu concordo, eu acho que o Marques vem muito, muito forte. A fase é muito boa, o momento é muito bom. A gente não pode esquecer do histórico recente do Marques, de uma série de vitórias. Agora não venceu, mas por um detalhe mínimo, né, ali. E com uma briga belíssima no final, chegando super forte, a menos de um segundo do Dovizioso. Passou a linha quase lado a lado lá. Então vai para Phillip Island muito forte. Um circuito em que ele anda muito bem, que encaixa com as características dele. É um circuito que não tem tantas retas assim. A reta principal é velocíssima porque você já sobe de acelerador cheio, né? Ainda tem a reta inteira pela frente. Mas eu acho que vai favorecer as características da Honda. Então, eu vejo, pelo menos nesse momento, o Dovizioso mais tentando mitigar ou controlar danos em Phillip Island. Mas, afinal de contas, eu não esperava um Ducati tão forte, embaixo de chuva, e com o Dovizioso fazendo esse tipo de ultrapassagem que ele fez em Moteg. Então, um campeonato, esse é o lado bom do campeonato, né? E esse é o lado bom da MotoGP, um campeonato onde a gente ainda tem o lado humano fazendo tanta diferença. Então, expectativas altíssimas para Phillip Island, mas eu acho que se tivesse que apostar, eu colocaria minhas fichas no Mark Marques. Bárbara Franzin, Thiago Santa Rosa, algum prognóstico para a próxima etapa? Tô com o Diogo Gomes. Eu ia falar a mesma coisa, mas às vezes, né, vai que Marques cai, tem problemas, ou Dovizioso também, então é esse imponderável, né, palavras que a gente usa aqui no Café com Velocidade, que podem acontecer durante as corridas e mudar todo um cenário. Então, eu também sou da opinião do Diogo, mas só faço essa ressalva. Então, com isso, nós encerramos o segundo bloco do Café com Velocidade, edição 538. Chegou a hora de você que não ouviu o primeiro bloco ir lá e ouvir, fazer a tua parte. E não se esqueça, tem perguntas? Nós falamos alguma coisa aqui que você conversou sozinho aí? Não concordo com o Diogo. O Rosa tá certo. Esse Raposo é louco. A Bárbara, esse caminho que a Bárbara tá indo é um caminho certo. Escreva pra gente se você ouvir esse programa. Você tem resposta porque a marra não funciona? Isso, você ouviu a gente aqui nessa dúvida e você que tá nos ouvindo tem essa resposta?
Se você ouviu o programa até terça ou quarta, manda, que será respondido essa semana ainda. Mas se você ouviu depois, manda também, porque a gente faz as considerações da semana que vem também, não tem problema. Mas manda. Você vai lá no e-mail, cafécomvelocidade@gmail.com. Escreva lá o teu e-mail, mande, participe. Venha também fazer parte desse programa, ajude a construir este programa, porque a participação de você, ouvinte, é fundamental. Então a gente encerra por aqui. Um abraço a todos e até semana que vem.